Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Esse é o seu Dia de Flu, o pré-jogo do Pitaco Tricolor. Estaremos aqui sempre na manhã do dia dos jogos do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, falando um pouquinho sobre o nosso adversário, falando um pouquinho sobre como o Fluminense pode encontrar o caminho do ouro ali, né, para levar as vitórias contra os nossos adversários, sempre com um influenciador, um youtuber, torcedor do nosso adversário, dando uma palavrinha aqui, falando um pouquinho sobre o clube deles. Eu acho que é uma visão muito legal da gente poder entender melhor o que o Fluminense vai enfrentar pela frente. E vamos falar de Fluminense e Atlético Paranaense, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense, que após a primeira rodada é líder do campeonato, 3 pontos, ganhou do América Mineiro fora de casa, tem um número menor de cartão, então é líder, né? O Atlético Paranaense também tem 3 pontos, também está lá nas cabeças, ganhou do Goiás em casa por 2-0, e é um jogo complicado, é sempre muito chato jogar contra o Atlético Paranaense, né? É sempre um adversário muito duro, muito difícil, mesmo com o time misto. A gente vai falar um pouquinho mais aqui do Atlético, o nosso influencer de hoje vai falar sobre o Atlético. Eu já quero pedir para vocês, deixa aquele like maneiro que vocês já estão acostumados, se inscreva no Pitaco se vocês não são inscritos, estamos chegando aí a 4.000, né? Então dá aquela moral para gente, beleza? Seja membro, né? Caso você queira dar essa moral também a mais para gente, né? Sendo que só a sua visualização, só o seu like já ajuda pra caramba. Compartilha também a live, o vídeo. Estou acostumado a fazer live, me desculpa. Então compartilha aí o vídeo com a galera para todo mundo ter uma noção legal do que o Fluminense vai enfrentar nessa continuidade do Campeonato Brasileiro. Como dito, o jogo é válido pela segunda rodada, vai ser no horário de 16 horas no estádio do Maracanã, tá? Fluminense que já vem, a torcida do Fluminense que vem correspondendo bastante, vem chegando junto aí, o time está ajudando também, a sincronia entre torcida e time, tá uma parada muito bacana, muito legal de se ver. Eu tenho falado até que é o melhor Fluminense que eu já vi até hoje, eu tenho 36 anos, então muitos tiveram a oportunidade, o prazer de ver a máquina tricolor, muitos falam dessa máquina, eu particularmente não vivi, então esse para mim é o melhor Fluminense que eu vi jogando até hoje, tá? Aliando desempenho e vitória. Mas vamos lá, vamos falar sobre o jogo que vai ter transmissão apenas pelo pay-per-view, beleza? Vamos ter a arbitragem aí de Paulo César Zanovelli, árbitro FIFA de Minas Gerais, sendo os seus auxiliares Neuza Inês Beck, árbitra FIFA também de São Paulo, assistente FIFA no caso, Celso Luiz da Silva, de Minas Gerais, Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro, como quarto árbitro, e Daiane Caroline Muniz dos Santos, árbitra FIFA de São Paulo, que vai controlar o VAR. Beleza? Agora, a gente vai falar, vamos passar aí sobre... Não, antes da gente passar o que o nosso influenciador do Furacão tem a dizer, vamos passar a provável escalação do Fluminense, né? Que acho que esse a grande importância aí pra gente nesse momento. O provável Fluminense vem a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino Felipe Melo e Alexander, André Lima e Paulo Henrique Ganso, John Arias, John Kennedy e Germancano, né? Uma provável outra escalação teria também, que foi treinada, teria o Guga na lateral esquerda, no lugar do Alexander, e o Alexander no meio-campo, no lugar do Lima, né? Então já deixa aí nos comentários qual escalação mais agrada a vocês. Lembrando que Marcelo vai ser poupado desse jogo, o Keno também está fora, então teremos aí esse time que tem agradado, né? O Fluminense ele tem trocado peças e mesmo assim o time vai respondendo. Eu acho que isso é muito importante, beleza? Então, antes da gente passar a escalação do Atlético Paranaense, vamos deixar que o nosso influenciador fale sobre isso, beleza? Vou trazer aqui para vocês Juliano Fusca, ele que é o responsável pelo portal Tret do Atlético Paranaense. Então, com vocês, Juliano.
Tricolor, tudo certo? Aqui quem fala é Juliano Fusca, sou jornalista do Portal Tretes e torcedor do Atlético Paranaense. Hoje estou aqui para falar um pouquinho do Furacão, para esse confronto desse sábado contra o Fluminense, confronto... Redes sociais do Juliano aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem conhecer o trabalho dele. Twitter, tanto do Juliano quanto do Tretes, Instagram, site e o canal do YouTube. Vamos lá. Muito difícil para o Atlético e é que a gente vai também com um time misto, né? O Atlético tem que reverter o resultado na Copa do Brasil na próxima terça contra o CRB. Perdemos por 1-0 em Maceió, a única derrota dessa temporada por enquanto aí para o Furacão, né? Então, como o Juliano falou, né? O Atlético Paranaense só perdeu um jogo até aqui, que foi exatamente contra o CRB no jogo de ida da Copa do Brasil agora. Então, por isso até que eles estão poupando os seus jogadores para esse confronto. É que a gente sabe que a Copa do Brasil hoje é um dos torneios mais importantes do Brasil, principalmente pela parte financeira. A gente tem que guardar a força máxima para terça-feira. Mesmo assim, o Atlético vai com um bom time, na minha opinião. Paulo Turra segue com um esquema de 3 volantes que deu muito certo ali, pelo menos no primeiro tempo, contra o Atlético Mineiro nessa semana na Copa Libertadores, né? E o Furacão deve ir escalado a campo com Bento, Madison, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho. Bento, excelente goleiro, tá? Madison, um eterno terror pro Fluminense, que sempre faz gol no Fluminense, inacreditável. Madison, ex-Santos, até no Atlético Paranaense já fez gol na gente também, né? É um lateral bem razoável, mas que tem essa cisma de meter gol no Fluminense, né? Então, espero que isso não aconteça dessa vez. Uma dupla de zaga muito forte, muito experiente já estão jogando junto há um tempo, Pedro Henrique e Thiago Heleno. E o lateral esquerdo, Pedrinho, jogador da base deles. Atlético que tem uma categoria de base muito forte, vem com jogadores muito bons em sua categoria de base. O Pedrinho agora é lateral esquerda, o Kelvin, que é o lateral direito, que está sendo poupado, tem o Christian, que é volante, que também não vai para o jogo, o Rômulo, que é atacante, que também é titular, mas também não vai para o jogo. Então, é para ficar de olho no que o Atlético vem fazendo na sua base. Eric, Fernandinho e Léo Cittadini. Eric também da base. Fernandinho, aquele experiente jogador, Manchester City, seleção, Copa do Mundo, né? E Léo Cittadini também um bom jogador. Thiago Andrade, aí da base do Fluminense, Tomás Coelho e Pablo. Thiago Andrade, vamos falar uma curiosidade sobre ele daqui a pouco, né? Como o Juliano já falou, ex-jogador do Fluminense, fez a base aqui no Fluminense. Coelho, um argentino que foi para o Red Bull Bragantino, está de volta agora no Atlético Paranaense, bom jogador. E Pablo, Pablo que fez a vida no Furacão, foi para São Paulo, não foi bem no São Paulo, retornou agora. Então, é um time, assim, bem alternativo, né? Deve ser o 11 inicial do Furacão nessa tarde de sábado. Sabemos que vamos enfrentar um Fluminense embaladíssimo, né, do Fernando Diniz, com muitos destaques, com um coletivo também muito forte nessa temporada. Um ataque aí que não tem perdoado nenhum adversário. Então, o Atlético, nessa formação aí de 3 volantes, tentando prender um pouquinho mais o meio-campo do Fluminense, tanto o Thiago Andrade quanto o Coelho, 2 boas válvulas de escape rápidas, né, pelas pontas. Então o Furacão provavelmente vai tentar apostar nos contra-ataques ali com esse trio, com o Pablo, que também vem fazendo uma boa temporada. E, bom, o Fluminense vai ser um adversário, um dos mais difíceis do campeonato, é um dos candidatos aí a ganhar alguma coisa esse ano, né? Então, que seja um grande jogo, né? A gente aqui está com um espírito que o Atlético possa fazer igual o ano passado, quando foi com o time misto enfrentar o Palmeiras, titular do Abel Ferreira, lá no Allianz Parque, e venceu por 2-0 no Brasileirão. Que o Atlético também possa ter essa sorte aí neste sábado e conseguir um resultado positivo no Rio de Janeiro. Valeu, galera do Pitaco Tricolor, tamo junto! Valeu, Juliano, um abraço, obrigado. Se inscrevam lá no canal do Juliano, siga ele nas redes sociais, beleza? Acho que o Juliano descreveu bem o que vai ser esse Atlético Paranaense contra o Fluminense. Um time fechado, um time com 3 volantes, que vai tentar sair na velocidade
explorando os seus ponteiros, no caso o Thiago Ponteiro e o Coelho também, e a presença diária do Pablo, que também sabe jogar saindo da área, né? Mas a principal força deles ali vai ser a força defensiva, a força de marcação, tá? O Atlético Paranaense, que no último jogo, no meio de semana, né? Meio de semana o Fluminense jogou contra o The Strongest na Libertadores, ganhamos 1-0, e o Atlético Paranaense bateu o Atlético Mineiro dentro de casa por 2-1. Mas o Atlético Paranaense, ele, olhando para aquele jogo ali, ele deu algumas mostras, alguns mapas da mina ali para o Fluminense chegar à vitória. E quais foram esses mapas, né? O lado direito da sua defesa, no caso, naquele jogo foi com o Kelvin, agora vai ser com o Madison, e a bola aérea. O Atlético Mineiro ele chegou muito de bola parada, né? E o Fluminense ele tem feito gols de bola parada, tem criado jogadas de bola aérea. Nino, Felipe Melo fizeram um gol recentemente. Nino já tem 3 gols no ano, né? Então pode ser um bom caminho para o Fluminense. Fora o nosso conjunto, entrosamento, já o tipo de jogo do Fluminense hoje é muito mais preocupante para o adversário que tem que se adaptar ao Fluminense do que o Fluminense se adaptar ao adversário. Inclusive o Fernando Diniz, ele fala isso, o André, ele deu uma entrevista deixando claro essa situação, que o Fluminense ele vai jogar da mesma maneira contra qualquer adversário. Tá? Então é mais ou menos isso que a gente pode esperar. Lembrando que o Atlético Paranaense não terá o William Bigode, ele mesmo, o William Bigode, né? O faraó William Bigode, que tem ainda vinculado ao Fluminense, está emprestado para o Atlético e não poderá ser relacionado. Uma curiosidade que eu ia trazer para vocês aqui é sobre esse cara, né? Thiago Andrade, ponta esquerda, 22 anos, ex-jogador do Fluminense, foi dispensado do nosso Sub-20 em 2020, onde foi para o Bahia, o clube pelo qual ele se profissionalizou, né? Passou também pelo Portimonense e pertence atualmente ao New York City, da MLS, né, dos Estados Unidos, para quem não sabe. E já jogou por lá 44 jogos, fazendo 7 gols, e foi eleito por 2 vezes um dos melhores jogadores até 22 anos. Então ele está emprestado para o Atlético Paranaense, já chegou dando uma boa impressão. Então esperamos que não haja aquela velha lei do ex, né? Porque isso é sempre um perigo, mas creio que não vai acontecer. O Atlético Paranaense ele perde muito com os seus desfalques. Quais seriam os desfalques deles, né? Eles têm aí o Kelvin, lateral direito, que eu já tinha falado para vocês. Eu até anotei aqui, aqui, ó. Tem o Kelvin, o Christian e o Rômulo, o Christian volante, que inclusive até teve sondagem do Fluminense no início do ano, o Rômulo atacante, os 3 da base, tá? E os 2 craques do time, Vitor Roque e Terãs. Vitor Roque, um menino, 17 anos, se eu não me engano, ou não sei se já fez 18, mas acho que tem 17 anos, já está cotado aí para Barcelona, para sair por um caminhão de dinheiro para o futebol europeu. E o uruguaio Terãs, que talvez seja o craque do time hoje, jogador de bola parada. Inclusive, os 2 fizeram os gols da vitória contra o Atlético Mineiro. Vitor Roque fez um golaço de fora da área, onde driblou a marcação, coisa linda, e Terãs fez um gol de pênalti, né? Então, talvez esses desfalques, principalmente desses 2 jogadores, Vitor Roque e Terãs, isso pode ser algo... Pode não, com certeza, vai ser algo muito bom para o Fluminense. Então, o Fluminense é favorito por jogar em casa, pelos desfalques do Atlético Paranaense, né? Então, o Fluminense é sim favorito para essa partida. O Atlético Paranaense com o time completo, principalmente no jogo da volta, jogando na arena, vai ser um jogo muito equilibrado. Mas não é o momento da gente falar isso. O momento é agora, segunda rodada, Fluminense e Atlético Paranaense, né? E já deixando o meu palpite aqui, Fluminense 2-0, gols de Germancano e John Arias, tá? Então, vamos terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, se inscrevam mais uma vez. Saudações tricolores e aquele